Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, sobre a sua vida, querido irmão, querida irmã da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz. Eu, o seminarista Rômulo, estarei dando continuidade ao estudo que o reverendo Ronaldo tem dado a vocês. Isto porque ele me pediu para realizar este favor, por conta que ele, neste exato momento, está na reunião do presbitério. E a minha expectativa, para você também que clica neste vídeo e que não faz parte desta amada igreja, que Deus abençoe a sua vida e fale muito ao seu coração. Estarei lendo o livro de Gênesis, capítulo 30, verso 25 em diante. E diz assim a palavra de Deus. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti? Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como eu te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes de minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tomarei e apacentar e aguardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres ver o meu salário diante de ti, o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negros e entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas, naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e o passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou, então, Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, e riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos ilumine neste momento. A palavra foi lida, agora ela será explicada. Continue com o texto aberto também, no momento da explicação, que você possa estar acompanhando o texto. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Te pedimos agora que o teu Santo Espírito, ele ilumine a mente dos meus amados irmãos e fale aos corações.
Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes, alguns acontecimentos na nossa vida e na vida de pessoas próximas, nós não entendemos os porquês. Conta-se uma certa história de um jovem que queria e pleiteava uma vaga para motoboy numa empresa. Chegando lá, ele conseguiu ser admitido, mas o patrão, aquele que estava lhe oferecendo o emprego, perguntou se ele tinha um e-mail, um ponto de contato, WhatsApp, talvez o Telegram, mas ele respondeu que não tinha nenhuma destas coisas, nem mesmo o Facebook. E aquele patrão lhe disse: então eu não posso te contratar. Alguém que não esteja inteirado neste mundo virtual, nestas redes sociais, é alguém que não existe. E se essa pessoa não existe, ela não pode ter emprego. Eu não posso então lhe dar emprego porque você não existe. Aquele jovem ele tinha somente R$10 no seu bolso. Ele comprou alguns tomates, saiu a vender e aquela quantia primeira arrecadada se transformou no dobro de tomate que ele tinha comprado. De R$10 ele fez 20, fez 40 e o tempo passou. Passou-se um tempo, uns 5 anos aproximadamente, e ele já com a sua empresa estabelecida, com o seu negócio aumentado, ele começou a fazer muito mais sucesso do que havia fazendo nesses últimos 5 anos e conseguiu construir a sua frota de tomate, a sua distribuidora de tomate. Então, foi num desses negócios que lhe perguntaram se ele tinha WhatsApp, Telegram ou outra rede social, um meio de contato, e ele afirmou que não tinha. Então, a pessoa que lhe fez essa pergunta, que queria comprar tomate dele, entrar em contato com ele, olhou para aquilo tudo que ele tinha e disse: você construiu tudo isto, todo este patrimônio, sem ter rede social? Imagina se não tivesse. Aquele jovem, agora um pouco mais maduro, abaixou a cabeça, pensou e respondeu: eu seria um simples motoboy. Aqui nós vemos uma história contada de como que um acontecimento da vida fez com que aquele jovem se multiplicasse e multiplicasse o seu patrimônio. E eu não estou aqui para falar sobre como que você vai enriquecer, te dar regras para você ser próspero materialmente. O fato é que nós vemos um acontecimento na vida de Jacó neste texto de Gênesis capítulo 30 e que o impactou totalmente. Veja, se ele desistisse de voltar para sua casa, ele não teria enriquecido. Ele não teria tido o patrimônio que ele passou a ter depois dessa experiência que ele teve na casa de seu sogro, que também era seu tio. E Jacó, então, vemos na vida dele que Deus se manifesta com justiça na vida de Jacó. E um resumo deste verso aqui, que eu quero expor com os irmãos, é que Deus manifesta justiça para o seu eleito. Deus se manifesta favorável para o seu eleito, para com o seu eleito. Sendo que o eleito aqui é Jacó. Isso porque, se regressarmos um pouco à história de Jacó, perceberemos que ele nasce agarrado no pé do seu irmão Esaú. Ele compra a herança de Esaú, depois ele engana seu pai. E agora ele está na situação contrária. Ele foge do seu irmão. Isto o reverendo Ronaldo explicou nos estudos passados. Ele foge do seu irmão, ele vai para a terra do seu tio e ele conhece Raquel, se apaixona por ela. Mas Labão, que era o pai de Raquel, o faz trabalhar 7 anos e no dia do casamento ele lhe entrega a filha mais velha, a Lia. E ele tem que trabalhar mais 7 anos. Então ele trabalha 14 anos para conseguir aquilo que ele queria, para conseguir ter a sua esposa. E não só tem as esposas, mas ele ganha servas. E ele agora tem o último filho, o filho mais moço, José. José, um pouco mais à frente, terá um papel importante na história da redenção,
bem como o filho Judá. Mas aqui nós vemos Deus montando um quebra-cabeça, a história da redenção providencialmente. E quando Jacó tem este filho chamado José, ele lembra que ele é o filho que recebeu a bênção de seu pai. Mesmo ele tendo enganado Isaac, Deus o abençoou, foi favorável e a bênção que estava sobre ele não poderia ser revogada. E isso que despertou o ódio do seu irmão Esaú. Então Jacó se lembra daquilo e ele faz um pedido respeitoso para Labão. Ao fim de 14 anos de serviço rigoroso e exigente, Jacó deseja permissão. Ele pede respeitosamente ao seu sogro: permita-me para que eu volte ao meu lugar, à minha terra, a terra prometida ao seu avô Abraão. E ele pede também para levar as suas esposas, os seus filhos. E ele fala que agora ele queria retornar a Canaã. Mas Labão não queria deixá-lo. Então, o primeiro ponto que Deus se manifesta favorável para o seu eleito, para com Jacó, é porque Deus o protege da ganância do seu sogro. Mas antes, vejamos alguns motivos para Jacó querer retornar para Canaã. Ele estava em Harã, lembre-se disso. A primeira é a rescisão de seu contrato. Ele foi liberto aqui agora, após 14 anos de trabalho, de servidão. Ele foi liberto do contrato. O contrato estava cumprido. E então continuar trabalhando para o seu sogro seria uma maneira ofensiva e opressora sobre ele. E ele queria se livrar disso. A segunda, porque ele lembra que ele é o filho da promessa. Agora a promessa de herança da terra está sobre ele. A terceira, porque ele fica muito feliz com seu filho moço, José. E ele tem uma grande expectativa com José. Nós veremos o como Jacó amava a José. Nos próximos capítulos, Gênesis irá relatar que José era o filho meio que predileto de Jacó. E isso desperta o ódio dos seus irmãos também. E a outra é que agora Jacó ele está vendo que a sua vide está completa. Ele já tem muitos filhos. Mas Labão é alguém egoísta. Labão é um obstáculo na vida de Jacó. Mas perceba, se Jacó aceitasse permanecer ali naquela terra, ele não teria ganhado as bênçãos de Deus que ele ganhou posteriormente. Então, o que o seu tio e sogro, ele não estava disposto a concordar com a partida. Ele tinha um plano ganancioso. Veja, o verso 27 diz: tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Jacó, ele tem esse nome de usurpador e ele está tentando agora se livrar de um engano. Ele foi enganado a primeira vez e aqui a ideia é que Labão tenta enganá-lo de novo. Tenta deixar ele na sua terra porque ele percebe que esse moço, não mais moço, agora maduro, que este rapaz, esse Jacó, ele é alguém abençoado por Deus e aonde ele está, a bênção de Deus o acompanha. E Labão, ele quer se aproveitar disso. Mas Jacó, ele estava aqui já tendo experiências com Deus. Ele já tinha sonhado com Deus, já tinha visto aquela visão da escada em Betel. E Jacó é alguém que está sobre a sabedoria de Deus. E é por isso que ele propõe: então deixe-me fazer aqui mais um contrato com o Senhor, entrar em mais um acordo com o Senhor, meu sogro. Ele então concorda em servir a Labão pela terceira vez. E ele concorda de maneira honesta agora, porque ele se põe num jugo que aparentemente para Labão é mais favorável, tendo em vista que ali naquela terra, ali no Oriente, não é muito comum ter ovelhas ou gado salpicado, malhado. É muito comum ter puro, um gado de raça pura, branco ou negro. E Jacó se põe
numa posição de desejar o menor. Pô, ele queria a sua liberdade, ele queria o seu salário. Então, a segunda maneira de Deus se manifestar na vida de Jacó é livrando-o da injustiça. Os meios pelos quais agora Jacó alcança o seu salário é por um meio justo. E ele mesmo diz assim que assim responderá a minha justiça no dia de amanhã. Veja, ele se põe agora disposto a mostrar que ele não está disponível para continuar sendo um enganador, um usurpador. Ele também não está disposto para ser acusado de ladrão. Ele é alguém que amadureceu e está amadurecendo. Deus usou o seu sogro para enganá-lo da mesma maneira que ele enganou seu pai e seu irmão no decorrer da vida. E isso estava dando picadas na sua consciência, indo no seu coração e amolecendo ele e o moldando para se tornar alguém que ele se tornou no futuro. Veja que a história de um homem, do homem eleito de Deus, é a história de alguém que Deus vai trabalhando providencialmente, vai amarrando providencialmente a história para transformar. Então, nós vemos um pedido de volta para casa, nós vemos Deus protegendo agora Jacó da ganância de Labão. Labão se mostra um homem ganancioso, um homem querendo ganhar em cima de Jacó, porque ele percebe que Jacó é um moço abençoado, é alguém que é abençoado por Deus, e é alguém que está lhe dando lucro, e ele não quer perder este lucro. Mas ele também é alguém que duvida da honestidade do seu sobrinho, e seu sobrinho lhe propõe provar a ele, colocá-lo à prova de que ele é alguém honesto e que vai trabalhar para conseguir sair da sua terra. E Labão, meio que contrariado, aceita o desafio. E ele faz algo. Ele, naquele mesmo dia, ele separa os bodes listados e malhados, os gados ali, e ele entrega na mão dos seus filhos. Aqui, e passou as mãos de seus filhos, no verso 35, é discutido. O John Gill, um pastor batista, ele diz que Labão passou para os próprios filhos, separou o seu rebanho para os próprios filhos. Já outros, como um outro pensador chamado Peter Lange, que também foi um comentarista da Escritura, ele diz que Labão aqui separou o seu rebanho, separou a sua herança, o que era seu, e já deu herança para os seus netos, para os filhos de Jacó. Isso seria uma das explicações para o motivo de que Jacó se tornou rico também. A verdade é que aqui é separado o rebanho. Fica um rebanho realmente administrado por Jacó e um rebanho administrado por Labão. E a ideia me parece que é mais favorável que os filhos de Labão que tenham tomado conta dos rebanhos brancos e pretos, porque Jacó ficou somente com os rebanhos listados e não ficou com os brancos e negros. Então, aproximadamente aqui, a distância de 3 dias, pode-se dizer que ficou a distância de 12 horas, uma distância de rebanhos. Para quê? Para não haver um cruzamento entre os puros de raça, ou os puros na sua pele, com os listados, para Jacó não ser acusado de injustiça. E é por isso que ele está dizendo aqui que ele fará tudo corretamente. E Jacó, ele sabiamente então, ele toma algumas varas e ele usa de um subterfúgio, de uma sabedoria ao lidar com rebanhos para conseguir a bênção de ter o seu rebanho multiplicado. À primeira vista, nós achamos que Jacó aqui está voltando a ser trapaceiro. Mas quando nós vamos ler o capítulo 31,
vemos uma situação diferente. Vemos que aqui era Deus se manifestando favorável para com o seu eleito. E ele concede-lhe bênçãos. Veja, Jacó ele toma varas verdes de álamo, de avaleira, e ele avança sobre o seu sogro Labão. Ele consegue ganhar mais do que o sogro esperou que ele ganhasse. É um milagre de Deus fazer com que um rebanho que tinha menor probabilidade de ter, entre os puros, Deus manifestou providencialmente, dando bênçãos sobre Jacó. Lembra lá quando ele foge? Antes de fugir, quando Isaac lhe põe as mãos, diz que ele teria a terra e que ele teria um grande rebanho. Deus está cumprindo a promessa. Deus está cumprindo a promessa. E ele não vai voltar de mãos vazias para sua casa. Ele vai voltar cheio de filhos, força. Ter filhos naquele tempo era sinal de força. Hoje que as pessoas têm medo de ter filhos. Mas aqui não. Filhos é herança de Deus. E mais do que herança de Deus, agora a sua propriedade também é herança de Deus. E Jacó, ele enriquece. Ele mostra que Deus é favorável para com ele. Nós vemos aqui o agir da graça de Deus na vida de Jacó. Porque Jacó não merecia. Olha o nome, Jacó, enganador. Mas Deus está disposto em tratá-lo, em humilhá-lo, em dar a ele uma lição para amolecer o seu coração. Novamente, eu repito, Deus está dando golpes na sua consciência, está trabalhando no seu caráter, fazendo ele se tornar um grande líder da nação. Nós vemos aqui como que Deus trabalha na vida do homem. Deus pega um homem que muitos de nós desprezaríamos e Deus torna ele e aproxima e manifesta a graça e concede bênçãos a este homem e transforma este homem. Deus pega um filho rebelde e transforma num filho obediente. Deus pega um drogado e transforma ele num grande pregador do evangelho. Deus pega um marido violento e transforma o caráter dele e faz dele um marido obediente a Cristo, amável, alguém que agora cuida dos seus filhos. Louvado seja o Senhor por isso. Jacó, ele não fez nada de fraudulento. Ele foi deduzindo que ele estava sobre a providência de Deus, sobre a direção de Deus. E os rebanhos ali, quando chegavam naquele local em que Jacó tinha colocado as varas, e na hora que eles tinham a relação sexual, na hora que eles concebiam, Deus manifestava o seu milagre de fazer com que de ovelhas brancas e negras fossem misturadas e nascessem ovelhas salpicadas. Isso mostra o agir de Deus. Jacó então enriquece. Então, 3 coisas aqui. Deus protege Jacó da ganância de Labão. Deus livra-o da injustiça e faz ele permanecer na honestidade. Ele tem prova de que ele não roubou. E Deus lhe concede bênçãos. Jacó não merece nada disso, mas Deus o ama. Deus o transforma, Deus age com maravilhosa graça sobre a sua vida. E nós temos aqui, então, algumas lições para aprender na vida de Jacó, neste episódio que está sendo narrado em Gênesis. A primeira coisa é a influência atraente do lar temporal. E que nós devemos desejar o lar espiritual. Jacó, ele gozava de bênçãos ali com seu sogro, mas ele desejava voltar para sua terra.
voltar para Canaã, porque a Canaã que era a terra prometida para o seu povo, a Canaã que era prometida para Abraão, para Isaac, e agora ele é o filho da promessa, ele é o filho da aliança, ele é a semente da mulher que está dando agora continuidade na semente da providência de vir o Messias. Ele deseja as bênçãos espirituais mais do que as bênçãos materiais. As bênçãos materiais só representavam aquilo que era espiritual. Por isso que eu iniciei esse estudo dizendo que eu não vim aqui falar de bênção material, porque nós temos uma bênção muito maior. Veja, nós temos Cristo, nós temos Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus, ele se tornou o herdeiro de todas as coisas. Abra comigo em Colossenses, capítulo 1, e vejamos o que o autor Paulo fala lá em Colossenses. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 1, diz assim, olha: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O verso 15 diz, olha, o primogênito de toda a criação. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. E nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus, porque a quem recebeu Jesus foi-lhe dado o direito de ser filho de Deus. Jacó estava recebendo a bênção de Deus, a sua herança. E Jesus recebe o reino, tudo lhe foi dado. E nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais em Jesus. Então, assim como Jacó desejou voltar para Canaã, nossa expectativa deve ser habitar com Deus num novo céu, numa nova terra, na Canaã celestial. Louvado seja o Senhor. A segunda coisa é o perigo de se amar mais as coisas, de amar mais a prosperidade material. Aqui nós vemos a vida de Labão. Labão amou as coisas materiais. E Deus puniu ele. Não puniu, não sei se ele foi um homem salvo, mas Deus aqui, ele separou posteriormente a família de Labão. Labão é alguém ganancioso. Cuidado para você não ser ganancioso e ser igual ele neste sentido. A outra coisa é que nós podemos confiar em Deus em todas as coisas, mesmo nos chamados seculares. Veja que enquanto Jacó serviu a Labão, ele trabalhou com dignidade. Ele foi honesto. Trabalhe também para o Senhor, para a glória de Deus. Aonde você estiver, se for para estudar, estude para a glória de Deus. Se for para trabalhar, trabalhe para a glória de Deus. E Deus, ele está do nosso lado. É vantajoso ter Deus do nosso lado nos negócios. É tão bom dormir e termos a consciência limpa, de não termos o nome sujo. Principalmente quando nós lidamos com egoístas e com homens de coração endurecido. Então, nós podemos usar de todos os meios legais para preservar os nossos interesses. Então, terminando aqui o estudo, nós vemos 3 verdades na vida de Jacó. Deus promete guiar e ele guia Jacó. Deus usa os meios humanos para alcançar a sua providência. E Deus aumenta com toda sorte de bênção a vida de Jacó, a vida do seu eleito. Que Deus te abençoe, querido irmão. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Que este estudo ele fale ao coração, ele transforme os corações. E assim como Jacó foi abençoado por Deus,
Que nós sejamos abençoados por Ti, Pai. Que nós sejamos transformados por Ti. Em nome de Jesus, amém. Eu quero desejar uma excelente semana. Que Deus te abençoe. Participe da escola bíblica. Participe dos cultos. É muito importante que você participe. Eu quero dizer que, infelizmente, eu não estarei em BH este ano novamente. Talvez estarei só para buscar as coisas. Mas que Deus abençoe a sua vida e transforme o seu viver. Um grande abraço a todos.